Fala pessoal, como é que vocês estão? Tudo bem? Espero que sim. Bora filosofar? Tamo junto? Olha só, estou te convidando para a quarta aula do nosso curso de História da Filosofia. Na aula de hoje, eu vou apresentar para vocês Platão e a grande obra que ele escreve, chamado A República. Um livro que ele apresenta diálogos de Sócrates, onde o fio condutor do livro é chegar ao conhecimento do que é a justiça. Não só o que é a justiça, mas como vivenciar, onde vivenciar e qual é o nosso papel dentro dessa sociedade perfeita que ele vai chamar de república. Quer fazer esse caminho com o livro junto comigo? Bora filosofar. Pessoal, então essa vai ser uma jornada que eu vou dividir em duas aulas. Tá? A República de Platão na verdade, é um compilado de 10 livros. Tá? Do livro 1 ao livro 10, Sócrates e Platão fazem um caminho para nos levar ao conhecimento do que é a justiça. Eu vou dividir essa aula em duas partes. Nessa primeira, eu vou fazer do livro 1 ao livro 5. Nessa primeira parte, o que Platão vai fazer junto com Sócrates? Definir o que é a justiça, definir onde é possível viver a justiça, apresentar como atingir essa justiça e como que o homem deve proceder diante dessa sociedade justa que vai ser vivenciada na República. Na segunda parte da aula, aí eu vou trabalhar com vocês a ideia de dialética platônica, o que é ética para Platão e a tese do rei filósofo. Tá? Eu vou dividir essa aula em duas partes. Nessa primeira, então, eu estou te convidando para a gente aprofundar na ideia de justiça para Sócrates e Platão. Vamos para a aula? Platão, então. Platão nasce em 430 a.C., morre em 354 a.C., tá? Sócrates morre no ano de 399, então tem algumas distorções de datas aí. Então nós falamos que quando Sócrates morre, Platão está na casa dos 30 anos, e a referência da aula de hoje para nós é esse livro dele aqui, ó. Aqui, ó, A República. A República é para nós a grande referência. A República, na verdade, não é um livro. É uma reunião de 10 livros. São 10 livros onde existe uma espinha dorsal, atento ao que eu estou dizendo, já apareceu no Enem, vocês vão ver essa questão daqui a pouco. Existe uma espinha dorsal em torno da República, que é a ideia de justiça. Nesse livro, o que Sócrates quer fazer? Sócrates quer chegar à ideia do que é a justiça. Ponto central, palavra que não pode sumir da cabeça de vocês quando no exercício estiver tratando da República de Platão. Chegar ao conceito de justiça. Tá? E é interessante vocês entenderem o seguinte. Sócrates, que é o personagem principal do livro, ele sabe o que é a justiça. Ele tem o conhecimento sobre justiça. Só que ele, partindo da ideia de conhecimento é humildade, ele não pode simplesmente chegar no seu discípulo e falar, olha, justiça é isso. Não. Ele precisa conduzir os seus discípulos a chegar ao conhecimento do que é a justiça. Porque o mais sábio entre todos é aquele que se julga mais ignorante. Aliás, essa frase a Unicamp já trouxe numa questão dela. Para Sócrates, quanto mais ignorante eu me julgo, mais sábio eu sou. Então, Sócrates não pode chegar naquela multidão de discípulos, ah, justiça é isso. Não. Ele precisa conduzir os seus discípulos a uma ideia de justiça. E para isso, amores, Sócrates usa um método que ele chama de método socrático, onde a ferramenta central da estratégia de Sócrates para chegar ao conhecimento é a ironia. O que é ironia? A ironia é eu desconstruir o seu argumento. Eu percebo que você está errado. Eu percebo que a sua tese está errada. O que eu faço? Eu busco desconstruir a sua tese. Com perguntas. Até que você percebe que você estava equivocado e está mais próximo do conhecimento. Então, os diálogos de Sócrates na República, Platão traz esses diálogos repletos de ironias. Repleto de ironia. Para que os discípulos, no final do livro, cheguem ao conceito do que é a justiça. No livro 1, Sócrates está na casa de um dos seus discípulos. Céfalo. Céfalo é o dono da casa.
Anfitrião. É o primeiro personagem que aparece no livro. E Sócrates pergunta a Céfalo: Céfalo, o que é a justiça? Céfalo responde: justiça é dar a cada um o que lhe pertence. Galera, o Sócrates, ele sabe que justiça não é isso. Justiça não é dar a cada um o que lhe pertence. Só que ele não pode chegar no Céfalo e falar: você está errado. Porque cadê a humildade? O que ele precisa? Ele precisa usar da ironia para levar Céfalo ao conhecimento. E ele diz a Céfalo o seguinte: será que é mesmo, Céfalo? Pensa comigo. Uma pessoa, ela tem uma arma, pertence a ela essa arma. Só que ela está fora das suas faculdades mentais, ela está louca. Está louca. Essa arma foi tirada dela. Ora, se justiça é dar a cada um que lhe pertence, é justo que lhe deem essa arma. E Céfalo responde: não, porque se devolverem a ele a arma, ele vai poder matar alguém. Sócrates conclui: então justiça não é dar a cada um que lhe pertence. Aí aparece um segundo personagem, que é Polemarco. Polemarco é filho de Céfalo. E segundo Polemarco, justiça é fazer bem aos amigos e mal aos inimigos. Mais um que Sócrates não concorda. Sócrates vai dizer: Polemarco, se Céfalo for meu inimigo, é justo então que eu faça mal a ele. Aí Polemarco responde: não, meu pai é um homem bom. Fazer mal a ele seria injusto. E Sócrates conclui: então, justiça não é isso. E vai aparecendo discípulos, como por exemplo Trasímaco, que o Enem trouxe esse cara em 2016, se eu não me engano, e vai falar: olha, justiça é uma conveniência do mais forte. Então, justiça é uma forma daquele que é mais forte se sentir ainda mais forte. O Trasímaco é um sofista. Sócrates não concorda com o Trasímaco também. Trasímaco chega a dizer que justiça não é ser justo, mas é parecer justo. Todas as teses que aparecem, Sócrates refuta por meio da ironia. Todas. Todas elas. E todos têm as suas ideias desconstruídas. Depois, no livro 2, vai aparecer outros caras falando o que é justiça. Por exemplo, o Glauco e o Admanto. A justiça é uma coação. A pessoa, ela busca a justiça porque ela está coagida àquilo. É o medo que faz a gente buscar a justiça. Sócrates não concorda. É legal nessa hora do livro que dá a impressão que estão brigando de verdade. Porque o Trasímaco, o Glauco e o Admanto são sofistas. Pessoas que Sócrates tinha sérios problemas. Todos eles estão apresentando as suas teses de justiça e todos estão sendo desconstruídos. Até que nos livros 3, 4 e 5, Sócrates vem definir o que é justiça. E ele vai dizer: olha, justiça é a harmonia entre os indivíduos que compõem a cidade. Sócrates está dizendo o seguinte, e gente, olha que maravilhoso. Meu, eu sou apaixonado pela filosofia por causa desses links que ela faz. Sócrates está dizendo o seguinte: olha, se cada indivíduo, atento ao que eu estou dizendo, galera, se cada indivíduo dentro de uma sociedade fizer a sua função de forma correta, essa cidade vai ser justa. Se cada um aqui, se o médico buscar a sua potência de ser médico, se o jardineiro buscar a sua potência de jardineiro, se o artesão buscar a sua... Se cada um fizer a sua função, nós vamos viver numa cidade justa. Olha como isso é maravilhoso e como você pode usar isso numa redação, por exemplo, atual. Se cada membro da sociedade fizer bem feito aquilo que se propôs a fazer, nós vamos ver uma cidade justa. E é legal que o Sócrates, ele não define o que é justiça. Sócrates define como viver a justiça.
Justiça não é uma substância que você define. Isso é um telefone. Justiça não é isso. Justiça pratica-se. Então, como que eu, Gigi, sou um homem justo? Dando a melhor aula que eu possa dar, para que os meus alunos possam ir bem nas provas que eles forem fazer. Como é que o meu oftalmologista vai praticar a justiça? Dando para mim um diagnóstico correto. Se cada um fizer, a gente alcança a harmonia. Alcançando a harmonia, a gente atinge a sociedade perfeita. Então, na primeira metade da República, Sócrates discute o que é justiça e ele começa a apresentar na metade do livro como viver. Beleza. Agora, ele vai apresentar para a gente onde viver a justiça. Porque não é em qualquer lugar que você pode viver. Não é em qualquer lugar. A justiça, ela vai ser vivida numa sociedade ideal. Só que antes, olha essa questão do Enem. Trasímaco, apareceu o Trasímaco na República, estava impaciente porque Sócrates e seus amigos presumiam que a justiça era algo real e importante. Trasímaco negava isso. Em seu entender, as pessoas acreditavam no certo e no errado apenas por terem sido ensinadas a obedecer regras da sua sociedade. Então, é uma coesão. As pessoas têm medo, por isso que elas agem. Do mais forte. Proposta. O sofista Trasímaco, personagem imortal no Diálogo à República de Platão, sustentava que a correlação entre justiça e ética é resultado de... Gente, olha o que fala a letra D. Convenções sociais resultantes de interesses humanos contingentes. Isso é justiça para o Trasímaco. Fica de olho, porque o Sócrates, o Enem, não está querendo saber o que é justiça para Sócrates. É o que é para Trasímaco. Que no livro 1 questionou Sócrates. Tá vendo como é que o Enem está trabalhando? Ele traz o texto, ele traz o contexto, e você tem que saber. Por isso que essa filosofia de devaneio, que muitas vezes os professores usam em sala de aula, prejudicam os alunos. Justiça é isso e pronto. Para Trasímaco. É uma convenção social, resultante de interesses humanos contingentes, interesses daquela sociedade. Beleza. Definindo que a justiça é resultado de uma harmonia, onde vai ser vivida essa harmonia? Numa cidade ideal. E qual é essa cidade ideal? A República. Por isso que o livro chama-se A República, que é o lugar onde vai ser vivido essa sociedade perfeita. É na República de Platão, que não está nesse mundo, mas está no mundo das ideias, já você vai entender isso melhor. É na República de Platão que o artesão vai fazer a melhor forma do artesanato, o militar vai guardar a cidade da melhor maneira, o rei vai conduzir a sociedade à felicidade. É lá. Então, o que nós precisamos, segundo Platão, Sócrates e Platão? Buscar alcançar essa cidade ideal. Nós precisamos buscar alcançar essa república. E aqui tem uma chave interessante. Para Platão, a educação é fundamental. Nós só vamos alcançar essa harmonia de cada um cumprir bem a sua função se a sociedade ela for educada. Dentro da virtude. Calma que daqui a pouco vocês vão entender o que é virtude para Platão. Fiquem tranquilos. Então, eu, Gigi, preciso ser educado para cumprir bem minha função de professor. Numa cidade corrupta, numa cidade presa aos sentidos, eu não vou conseguir. Eu preciso alcançar a cidade ideal. Por isso que Platão cria uma escola, a Academia de Platão. É lá que ele vai ensinar essas virtudes para os seus alunos. E atentos a uma chave importante de prova. Platão e Sócrates, eu vou falar isso bem devagar, que é para vocês não errarem, tá?
Platão e Sócrates são duros críticos da democracia. Eles não consideram a democracia um modelo perfeito de conduzir a sociedade. Tem uma hora que Sócrates está conversando com Céfalo sobre democracia no livro, e Sócrates fala: você acredita mesmo na democracia, Céfalo? Céfalo responde: claro, democracia é o melhor modelo. Aí Sócrates usa de ironia, fala para ele assim: pensa que você está num barco. Esse barco está à deriva no mar. O comandante passou mal. Você aceitaria que qualquer pessoa daquele barco assumisse o volante para levar até a margem? Aí Céfalo responde: não, tem que ser alguém preparado para levar o barco até a margem. Aí Sócrates responde: mas peraí, se um barco tem que ser uma pessoa preparada, uma cidade mais ainda. Então, o que Platão está propondo, Sócrates não propondo, é uma sociedade estamental. O que é uma sociedade estamental? Ela não tem mobilidade social. Segundo Sócrates e Platão, a sociedade é dividida em 3 classes. A base é composta pelos trabalhadores. São eles que sustentam. Alguns exercícios vão chamar de artesãos. Trabalhadores. Depois vão vir os militares. Alguns exercícios vão chamar de guardiões. E no topo, os filósofos. Se eu nasci numa família de guardiões, eu devo ser educado na virtude para ser um bom guardião. Se eu quiser ser um trabalhador, um artesão, por exemplo, eu não vou ser nem um bom guardião e nem um bom artesão. Então, eu preciso ser educado de acordo com a minha classe social. Cada classe social deve ser ensinada de acordo com a sua função, para que haja a harmonia que eu falei para vocês. Para que haja essa busca do bem comum, o supremo bem. Vejam, se uma sociedade for governada por um guardião, ela não vai ter justiça. Se uma sociedade for governada por um artesão, ela não vai ter justiça. A sociedade tem que ser governada pelos filósofos, porque eles são aqueles que são conduzidos pela razão, e pelo fato de eles agirem pela razão, eles vão poder conduzir a sociedade à justiça e à felicidade. Na cidade ideal, nós vamos alcançar a felicidade e a justiça. E vejam, nós só vamos alcançar a felicidade e a justiça se nós formos governados por pessoas que agem pela razão. Um militar não age pela razão. Então não vai ter nem felicidade nem justiça. Um trabalhador não age pela razão. Então não vai ter felicidade nem justiça. O filósofo, sim. E aí o que Platão vai escrever nesse momento? Cabe aos reis que sejam filósofos e aos filósofos que sejam reis. Olha que interessante. Cabe aos reis que sejam filósofos e aos filósofos que sejam reis. Por quê? Porque a justiça está na natureza do filósofo. A justiça é uma virtude que o filósofo busca. Então, se você quer viver numa sociedade ideal, numa cidade ideal, onde haja essa harmonia que o Sócrates falou lá atrás, escolham filósofos para ser reis. Quaisquer outras classes sociais que governarem a sua cidade, você não vai alcançar nem justiça e nem felicidade. Por quê? Porque você tem que buscar pessoas que sejam governadas pela razão. Pessoas que já alcançaram o mundo das ideias. Já já a gente vai entender isso melhor. Militares e trabalhadores não agem pela razão. Não agem. Então, essa história de que a democracia é o melhor modelo, para Platão e Sócrates, ela não cabe.
Porque na democracia você pode escolher trabalhador ou militar para governar teu país. E nesse caso, você não vai alcançar a justiça. Mas, Gigi, qual que é, então, o modelo ideal de política para Platão? Já já a gente vai chegar nisso. Estamos construindo. E para explicar isso melhor, o Platão desenvolve uma teoria que ele chama de teoria das almas. Gente, se eu passar e você não conseguiu copiar, tranquilo, depois eu mando para vocês esses slides, tá? Mas é porque a gente tem que garantir um ritmo para a aula aí. Tá tão tranquilo aí o tempo? Tão tranquilo o tempo. Então, o que é importante? É importante vocês entenderem que é a razão. Por isso que a democracia não deve ser vivida. E olha que interessante essa gravura aqui. Platão chama de teoria das almas. Segundo Platão, nós somos governados por 3 almas. E por favor, gente, não entendam alma do ponto de vista espiritual. Não entendam alma do ponto de vista espiritual. Não. Entendam alma do ponto de vista da consciência. Somos governados por 3 consciências: o estômago, o coração e a cabeça. Eu, Gigi, agora posso ser governado pelo estômago, pelo coração, pela cabeça. O presidente da República, ele pode ser governado pelo coração, pelo estômago ou pela cabeça. O prefeito da cidade, o governador, seja lá quem for. E o que o Platão vai explicar com essa teoria? Vai falar o seguinte, olha, as pessoas que são governadas por uma alma desejante, que é o estômago, elas não vão alcançar a justiça. Porque o estômago é o desejo. Muitas vezes o homem toma decisões pelo desejo, pela fome. E muitas vezes essas decisões não são as melhores decisões a serem tomadas. Ele vai errar. Só você pensar quantas vezes você agiu pela fome e fez merda. Se você for governado por alguém que é dominado pela alma desejante, você não vai alcançar nem justiça e nem felicidade. Não vai. Tá? Por quê? Porque as pessoas que agem pela alma desejante buscam matar o seu próprio desejo. Então, uma cidade governada por um trabalhador dificilmente vai alcançar a justiça, a harmonia. O coração, a alma colérica, irracível. Quantas vezes a gente faz as coisas pela raiva, pelo ímpeto do momento, pelo impulso? Uma cidade que é governada por alguém que age pelo coração não vai alcançar nem justiça nem felicidade. Segundo Platão, enquanto os trabalhadores agem pelo estômago, os militares agem pelo coração. Fala o que vem na cabeça. Simplesmente soltou a palavra. Não usou do dispositivo da razão. Não vai alcançar a justiça também. Agora, se nós formos governados por alguém que age pela razão, nós vamos alcançar a justiça e a felicidade. E qual é a classe social dentro dessa estrutura estamental que age pela razão? Os filósofos. Justamente por isso que cabe aos reis que sejam filósofos e aos filósofos que sejam reis. Ok? Então, só recapitulando. Definiu como viver a justiça, definiu onde viver a justiça e definiu através de quem vai viver a justiça. Como viver? Buscando a harmonia, o equilíbrio. Cada um cumprindo sua função. Onde viver? Na República, na cidade ideal. E através de quem? Do rei filósofo. Então é isso aí. Fechamos essa primeira parte da aula. Espero que você tenha compreendido, por meio da ironia e maiêutica socrática, como se atingir a justiça e qual deve ser a nossa conduta diante disso. Na próxima aula, a gente vai trabalhar questões mais práticas de Platão. A ideia do rei filósofo, a ideia da ética e a ideia da dialética platônica por meio das alegorias. A alegoria da linha, a alegoria do sol
e a alegoria da caverna. Mas isso fica para a nossa próxima aula. Por enquanto, bora filosofar.